Começando oficialmente o pós-jogo de Vitória 1, Mirassol 1, um jogo bom do Vitória. O Vitória que teve na sua fase ofensiva grandes oportunidades, Kaiser botou bola na trave, o zagueiro do Mirassol no começo botou bola na trave, Osvaldo botou bola na trave, Lucas Braga perdeu um gol inacreditável na pequena área. O Vitória que produziu para ganhar, mas que também poderia não ter ganhado, porque o Mirassol em recortes menores, é verdade, mas teve recortes de superioridade também na partida. De um modo geral, o Vitória foi bem na partida, o suficiente para ser melhor do que o Mirassol. Diria que foi 60-40, 65-35, mas um Vitória que consegue um ponto importante, mas que ainda fica faltando aquele resultado improvável. Para quem perdeu ponto para Sport, para quem perdeu ponto para Santos e para quem perdeu ponto para Grêmio no Barradão, tá na hora do resultado improvável. E poderia ser hoje, porque jogou para isso e teve chance para isso. É um resultado importante, mas o empate do Sport ainda não foi pago. Com esse empate de hoje, a gente não paga um empate de quarta. Pagar um empate de quarta, apesar de ser muito difícil de ser pago, poderia ser amenizado com uma vitória. E agora o Vitória tem Palmeiras e São Paulo para encerrar o seu primeiro turno e precisa do resultado improvável. Ganhar do Palmeiras no Barradão é improvável? Talvez não, mas ganhar do São Paulo no Morumbi, coisa que nunca aconteceu na nossa história, é um resultado improvável. E esse mesmo Mirassol foi lá e ganhou do São Paulo, que não está nas suas melhores temporadas. Mas foi um jogo onde o Vitória foi bem. Tivemos surpresas positivas, gostei muito de Zé Marcos no jogo. Ronald, pra mim, o melhor em campo, jogando de meio de campo. E Kaiser, que teve muito mérito, apesar de ter batido na trave, foi muito mais mérito dele. Não foi um jogo ruim, daqui a pouco o Paulo tá voltando, mas não foi um jogo ruim do Vitória. Foi um jogo interessante em que a gente, Thiago, poderia ter ganhado, passar pra Thiago e depois pra Carlos, mas que fica aquele gostinho de que no final das contas a gente ainda tá devendo ponto. No final das contas, a gente ainda tá devendo aquela derrota do Santos, a gente ainda tá devendo aquele empate com o Grêmio, a gente ainda tá devendo uma vitória hoje pro Mirassol, que apesar de não ser uma equipe com tanta camisa, é uma equipe forte no campeonato, é uma equipe que a gente considera até a sensação do campeonato, a surpresa do campeonato. Ainda falta aquele jogo do imponderável, o Palmeiras e Vitória no Allianz Parque, que a gente dá 2-0. Pegar o Galo fora de casa, começar tomando 2-0, empatar e quase virar. Tá faltando esse jogo pra virada de chave, mas eu tenho que ser justo. E coletivamente, ofensivamente, a equipe vem evoluindo e acho que isso é evidente. E aquele jogo, Vitória e Atlético Paranaense, né, que o Vitória jogou muito, tá faltando sim esse algo a mais. Agora a gente também tem que ressaltar que no segundo tempo, o Carille, por demorar muito a mexer, tirou aquele ímpeto do Vitória conseguir vencer a partida. Eu acho que a demora da mudança fez o Vitória, em alguns momentos do jogo, sofrer sem precisar sofrer. Ele demorou muito para mexer, ele demorou muito para fazer algumas alterações, e eu acho que se ele fizesse as alterações ali entre os 14 e 15 minutos do primeiro tempo, onde o jogo pedia essa mudança, quem sabe não poderíamos sair com um resultado positivo. O que eu percebi foi que o Mirassol se assustou um pouco com a proposta de jogo do Vitória e isso começou a incomodar um pouco a equipe do Mirassol. Agora sim, é um ponto importante contra um time que ainda não perdeu nos seus domínios e principalmente um ponto para dar uma certa esperança para o torcedor, principalmente com o Ronald fazendo o papel do Mateuzinho. Foi um Ronald que construiu, foi um Ronald que marcou bem, foi um Ronald que conseguiu em alguns momentos ocupar os espaços que era para o próprio Lucas Braga em algum momento preencher, e foi um Ronald para dizer assim, ó, Carille, quando o Mateuzinho não tiver 100%, eu tô aqui para substituir a altura. Ou então até quando estiver 100%, porque a situação do Mateuzinho tem que ser avaliada, de fato, não vem entregando o que a gente espera. A partida do Ronald hoje deu uma bela margem para isso, e eu acredito isso ser até positivo pro Mateuzinho, para ele acordar e ver, caramba, tem caras aqui que podem fazer a minha função, e eu ficar um pouco de lado nessa situação. Não ser unânime na minha posição, tecnicamente em campo, porque o Ronald entregou tecnicamente, além de taticamente. Mas é um Vitória que consegue um ponto positivo dentro de uma ressalva. A partir do ano que a gente vem fazendo, no Campeonato Brasileiro também, com, mais uma vez, mantendo a quantidade de pontos com relação a de jogos, 17 pontos em 17 jogos, foi 16 pontos em 16 jogos, foi 15 pontos em 15 jogos. Todo resultado que não for a vitória vai ficar um sentimento de frustração pelo ano e
pelo que se tornou o nosso Campeonato Brasileiro. Dito isso, era um adversário que ainda não tinha perdido em casa e não perdeu em casa mais uma vez. É um Vitória que, como visitante, ainda não havia vencido, mas consegue seu 5º empate. A gente pode traçar aqui os 2 pontos perdidos contra o Sport. Vou fazer falta no final do campeonato, mas a gente ganha um que nem todos vão ganhar. Nesse campo do Mirassol, o São Paulo, inclusive, que está na nossa briga, perdeu em casa por 2-0 no Morumbi. Então é um Arcanjo que, mais uma vez, foi fundamental no escanteio no primeiro tempo e numa bola no segundo tempo, que ele cai no cantinho e consegue fazer uma excelente defesa, além das outras mais protocolares, que se tem que ter um goleiro ali para passar essa segurança, tem um Arcanjo. Vitória teve suas chances de virar a partida, bola na trave. Teve o Kaiser no primeiro tempo conduzindo muito bem, finalizando na hora certa. A gente até ficou, chuta. Ele finalizou na hora certa, aconteceu da bola não entrar, de fato, de não passar a linha. Teve o Oswaldo, teve o primeiro lance do jogo. Então, como todos comentaram aqui, acho que é importante ressaltar, porque é importante mostrar que o Vitória teve a oportunidade para vencer. Talvez a principal delas com o Lucas Braga na frente, não tinha ninguém. Era Lucas Braga e Walter, era mais próximo de uma batida de pênalti e ele perdeu o gol. Comprometeu o Lucas Braga e o próprio Carille. O segundo tempo do Vitória foi comprometido pelo Carille, por ter demorado para trocar, por ter demorado para tirar o Lucas Braga. O Vitória fez mais, poderia e também deveria ter feito mais nesse contexto de foi quase. Uma coisa que eu acho que eu gostei desse Vitória hoje foi o que faltou no jogo contra o Sport, né? A malícia. O Vitória, em alguns momentos, trouxe essa malícia para o jogo, em controlar bem o jogo, em cadenciar um pouco mais, em irritar a equipe do Mirassol. Então parece que o jogo contra o Sport, que foi algo que faltou, para o jogo do Mirassol, o Vitória já conseguiu ter uma postura diferente. Então isso é um ponto positivo, que o Vitória consiga nas outras rodadas. E isso não precisa ser só fora de casa, tá, Vitória? Dentro de casa também é importante ter essa malícia, saber o momento de parar o jogo, de controlar um pouco mais as ações. E isso foi muito importante no jogo de hoje. E no final do jogo o recado foi passado, né? Todo mundo entendeu o que vinha acontecendo. O Lucas Alta deixando falta para Arcanjo bater, todo mundo passando essa bola. Era o Cáceres caindo no chão. No primeiro tempo até o William Oliveira foi malandro, ficou na frente da bola para o Mirassol não bater rápido. Então o Vitória que mostrou essa postura aparenta finalmente ter aprendido depois de tantos exemplos. Verdade, fazendo um resumo breve sobre o jogo. Primeiro tempo, onde o Vitória quase faz um gol com 20 segundos, acabou, né, a jogada ensaiada no tiro de saída de bola. Lucas Arcanjo fez o lançamento, Alter fez a casquinha, e o Vitória poderia ter aberto o gol naquele momento. Depois disso, o Vitória meio que cochilou. O lance do gol sofrido, onde o Baralhas erra no movimento, é antecipado, a bola sobra nas costas para o Edson Carioca, que finaliza bem, faz 1-0 o Vitória. E aí, depois de 5 minutos, também vamos contar 5 minutos, o Mirassol controlou o jogo e o Vitória recuou. Mas acho que um dos pontos que mais me chamou a atenção no jogo de hoje é que, com exceção dos últimos 20 minutos do segundo tempo, raramente a gente viu o Vitória muito recuado. Dos 20 segundos do segundo tempo em diante, tudo bem. Aí a gente viu o Vitória realmente ser um pouco mais amassado, o Mirassol empurrar o Vitória para trás. Só que o primeiro tempo inteiro o Vitória marcou o Mirassol em bloco médio alto, pressionando um pouco a saída de bola, em alguns momentos acertando, em outros momentos errando. O Mirassol também é um time que tem qualidade para sair da pressão, mas o Vitória conseguiu pressionar. Uma das chegadas do Vitória com o Renato Kaiser foi de uma pressão alta, o Vitória marcando em bloco alto e a gente consegue ali acertar a trave. O Vitória teve, assim, algumas jogadas de bola parada do Mirassol que tiveram dificuldade no primeiro tempo, mas o Vitória também produziu algumas boas oportunidades de gols na primeira etapa. Vitória que explorou bem o lado direito do campo com o Cáceres e o Ronald, conseguiu fluir muito com os dois, interagiam. Quando o Lucas Braga aparecia, eles tinham ali muita dificuldade de conseguir interagir, mas o Ronald e o Cáceres pelo lado direito do campo funcionou bastante. Foi uma Vitória que também saiu muito, tentou no primeiro tempo sair pelo lado esquerdo, mas o Maicon Jesus não fazia um bom jogo, errou muita saída de bola até depois de entrar do primeiro tempo em diante, e a Vitória começou a fazer saída de bola pelo lado direito. E aí fluiu. O Baralhas ajudava muito, o Ronald, o Cáceres, a gente viu o Oliveira também, no pouco momento que ia pra direita, tentando ali ajudar mais
não no mesmo nível que os outros 3 entrega também, e o Vitória produziu muita chegada pela direita, quando tentou girar essa bola pro lado oposto, também encontrou o Oswaldo muito bem, tentando acionar o Maicon Jesus, que até chegava no fundo, mas errava o cruzamento, era bloqueado, mas o Oswaldo muito participativo também, e a gente volta para um segundo tempo, onde aí a gente precisa ser dito também, foi um Vitória que melhorou ofensivamente, ou melhor, para ser justo, manteve a evolução ofensiva que apresentou contra o Sport, porque contra o Sport foi uma vitória que produziu algumas boas oportunidades de gol, e hoje a mesma coisa. A gente termina o jogo com 2 milagres de volta, melhor dizendo, um gol marcado e 3 bolas na trave. Então já é uma vitória que produz um pouco mais, que não vinha produzindo. Mas hoje Carille, por muito pouco, não coloca um bom jogo todo a perder por conta da insistência de um jogador. E aí ele tá correndo um sério risco de seguir a linha do que os últimos 2 treinadores demitidos do Vitória seguiu. Que é convicções bestas e convicções irritantes em jogadores que não dá mais. Condé caiu da mesma forma e Carpini caiu da mesma forma. Não só por isso, mas muito por isso também. E Carille não pode manter o mesmo erro. Alguém tem que chegar e dar esses exemplos pro próprio Lucas Carille. Braga não era pra ser o titular hoje. Quem dirá voltar pro segundo tempo, quem dirá sair só aos 25. Foi uma ação temerária o que Carille fez hoje aqui. E aí, me perdoe, não tem clima, não tem nenhuma justificativa plausível para Lucas Braga continuar sendo titular. Perder um gol na pequena área, um gol que não se pode perder, fora como prejudicou muito o jogo ofensivo do Vitória. E aí, ele não pode pagar para ver como ele pagou hoje. Ele já está pagando para ver, porque são 5 jogos de forma irritante, onde o jogador que não dá mais, não tem condições mais de ser titular, não tem condições, e ele tá pagando para ver. E já aconteceu de perdermos ponto por conta dele, e ele hoje poderia ter perdido um ponto ainda mais. Só a título de curiosidade, deixa eu aproveitar, já que eu falei pra galera que eu me comprometi a fazer a pergunta. Minha pergunta pra coletiva é muito simples. Carille, boa noite. Em um jogo onde o Vitória foi bem na fase ofensiva e poderia ter vencido dentro da produção que teve, ficamos mais uma vez na bronca com o Lucas Braga, que atravessa uma má fase. Você comentou que não desistiria de ninguém, mas insistir tanto com o atleta no dia de hoje também não acaba desgastando ainda mais o jogador? Ainda vou botar que visivelmente não está ajudando, ainda vou perguntar assim. Pode falar, Carlos. Pode falar, Thiago. Ah, não, só pra corrigir a informação, o Lucas Braga não tem 4 jogos como titular, são 5 jogos de Carille como titular, e jogando em muitos além da conta. Uma coisa que eu gostei, que eu venho gostando dessa equipe do Vitória, com a chegada do Carille, é um time que consegue trabalhar mais essa bola, né? Que a gente vê que esse trabalho começa da sua linha defensiva. O quanto o Zé Marcos tem crescido nos últimos jogos com o Carille. Hoje vimos um Vitória que conseguiu trabalhar muito bem essa bola, pelos lados, triangulando, coisas que nós cobrávamos muito, de uma triangulação, dos laterais chegarem. Hoje o Cáceres, nos 5 jogos de Carille, foi o que mais chegou. Conseguiu chegar bem na linha de fundo, conseguiu fazer bem os cruzamentos. Então, assim, será que não me entenda mal, torcedor, sabemos das carências e das limitações do elenco. Mas será que esse elenco, quando era treinado pelo outro treinador, não conseguia propor o jogo porque o treinador não queria ou porque os caras são muito ruins? Eu acho que ele não conseguia. Eu acho que o que eu tô vendo é que até com peças abaixo, por exemplo, Maicon Jesus e Jamerson, até com peças abaixo, com o William Oliveira, que realmente não faz um grande ano, mas ele chegou a jogar, é bom lembrar, que Carpini jogou com William, Ronald e Baralhas, não com Ronald de meia, de fato, mas ele chegou a usar os 3, nas pontas a gente teve Lucas Braga, que Carpini tinha, Kaiser Carpini tinha, Oswaldo Carpini tinha, e o que me parece, Thiago, é que era questão de ideia mesmo, porque eu tenho que ser justo. O Vitória hoje, se teve dificuldade pra pressionar o Mirassol, o Vitória também saiu da pressão do Mirassol em muitos momentos. Então me parece, Paulo, que realmente era uma questão de ideia, velho. Porque a gente conseguiu sair da pressão do Mirassol em muitos momentos. E não só questão de ideia, mas já estava desgastado. As ideias do treinador e a interação do treinador com as suas ideias de jogo e do elenco já estava nítido que não estava mais nada. Não estava se casando mais. A mesma coisa do Condé. O Condé não era um treinador, não é um treinador ruim. Mas quando ele foi demitido, o time dele não tinha quase nada, ofensivamente falando. Porque tem hora que desgasta e o treinador não conseguia mais
acrescentar nada. E aí, por isso que veio o momento da troca no momento certo. Temos boas notícias hoje, a partida do Ronald, a recuperação do Bararas no mesmo jogo, falhou no gol do Mirassol e depois entregou um senhor jogo até aqui. Cáceres muito bem, Arcanjo cada vez mais se consolidando como um dos maiores goleiros desse campeonato. Osvaldo mostrou que é titular na ponta esquerda, pelo menos até o próximo jogo contra o São Paulo. Ele é o titular na ponta esquerda. Renato Kaiser novamente indo muito bem, saindo da área, gerando muito jogo, ajudando o contra-ataque. Poderia ter feito seu gol, uma jogada que ele mesmo construiu sozinho. Mas as boas notícias de hoje não pode ofuscar que a gente precisa de um ponta para ontem, de um lateral para ontem, de outro volante para ontem e de reforços pontuais para ontem. Porque hoje a gente jogou bem apesar de Lucas Braga. Hoje a gente jogou bem apesar de Maicon Jesus, que falhou muito. Então a gente precisa muitos reforços para poder ser um time mais competitivo. Um time melhor venceria o Mirassol hoje. Concordo, e eu confesso, Paulo, que isso me dá um pouco de alento, porque esse Mirassol deu 3 no Santos em casa, ganhou do Ceará fora, e o Vitória é a palavra da moda, né? Competiu, mas o Vitória não só competiu. Pra mim, é o que eu falei, você não tava aqui, pra mim foi 60-40 o jogo de hoje. Foi 60 Vitória, 40 Mirassol, talvez 55-45, mas no modo geral, os 90 minutos, eu achei o Vitória melhor do que o Mirassol dentro das ideias, e me dá um certo alento de, poxa, dá pra organizar. Agora, da mesma forma que a gente tá falando de coisas boas, a nossa fase defensiva continua com alguns problemas, especialmente a bola parada. Pra não ser injusto, o segundo tempo melhorou. Mas a bola parada defensiva hoje só não custou mais um gol porque Arcanjo precisou intervir fazendo a defesaça. Senão a gente tinha tomado mais um gol de bola parada, Carlos. E a gente precisa agora, principalmente agora, a partir do Palmeiras, a gente vai poder de fato cobrar Carille. Não que a gente não possa antes, mas ele falou tanto que até o Mirassol não ia ter como, porque ia ter uma semana de treino. Agora ele tem uma semana de treino. Agora eu vou cobrar. Porque enquanto ele vai estar treinando, eu não sei nem se o Palmeiras vai jogar no meio de semana. Eu acho que joga no meio de semana. Ele pega o Corinthians, o Palmeiras pega o Corinthians no meio de semana na Copa do Brasil. Então, fisicamente, apesar do Palmeiras ser um time muito intenso, muita força física, a gente sabe muito duelo, a gente conhece o Palmeiras, mas o Vitória tem uma semana e o Palmeiras está jogando, se desgastando contra o Corinthians no Clássico. Então agora sim, se Carille falou muito de uma semana pra treinar, agora eu quero ver. Então vamos ver como é que vai ser. E pra não ser injusto, a fase ofensiva de fato melhorou. Contra o Sport, a gente tinha um pé atrás. Melhorou, mas era o Lanterna. Melhorou, mas era uma equipe com 3 pontos no campeonato. Hoje foi Mirassol no Maião e a fase ofensiva melhorou. Aí eu tenho que ser justo, Carlos. Eu tenho que ser justo. Manteve, pra mim, na verdade, Paulo, vou ser sério, pra mim melhorou, porque o nível de enfrentamento é diferente. Manteve o nível, mas... É isso, mas o nível de enfrentamento aumentou e o Vitória manteve. Então, no final das contas, eu gostei, espero que a gente continue evoluindo. Pode falar, Carlos, mais alguma consideração? O brother mostrou a foto aqui de Lucas Braga e é bizarro, realmente. Era a foto que eu não queria ver na noite de hoje. Mas é isso, velho. O Vitória conseguia se apresentar no campo de ataque, assim como fez contra o Sport, por mais vezes do que nos últimos jogos. E acabou que um cemitério de jogadas chamado Lucas Braga morreu com várias no pé. Eram várias e várias e várias. Do nível dele dominar errado e fazer falta. Exatamente. É ou difícil. até se embolar com a bola mesmo. Em muitos momentos aconteceu isso. Pois deixa eu encerrar o corte, não a live ainda. Diga, Paulo. Pra encerrar o corte, esse foi o melhor jogo de Carille no comando do Vitória? Sim, Sim, melhor que o Inter. com toda certeza. Foi mais ajustado defensivamente do que foi contra o Sport, por exemplo, eu considerei. Verdade. E também mostrou um jogo ofensivo com mais organização. E é claro que seu melhor jogo de Carille no comando do Vitória não significa que ele não errou. Até porque, na minha concepção, ele tem responsabilidade do Vitória jogar bem, mas em não ganhar ele também tem responsabilidade. O que ele fez em manter Lucas Braga hoje foi uma atitude temerária. Ele pagou pra ver, e se a gente tivesse um ponta melhor, ou até vou dizer um ponta ok, nas outras jogadas que teve, poderíamos ter uma sorte melhor que a gente teve aqui, inclusive no lance do gol. Então ele errou, sim, errou feio em manter Lucas Braga, mas, primeiro, em começar com o Lucas Braga, mas depois em permanecer mais. Foi o jogo onde o Vitória apresentou o melhor futebol com o Carille até aqui. Encerrando o corte, lembrando que você pode, vendo o corte aqui, claro, entrar em contato com a Global Corretora. Sua saúde é o básico, a prioridade deles, 719-8520-8405 e 719-9224-1694 para você pagar menos no seu plano de saúde, tá? A live segue, o corte acabou. Tamo junto, deixa o like no corte, se inscreva no canto. Vamos que vamos, seguindo na live.